Olá pessoal, então na aula de hoje a gente vai fazer um exercício aí, certo? Que tá até em alta aí no caderno de exercícios. E a ideia aqui é, eu tenho um circuito com as resistências e os seus respectivos valores. Primeira resistência 80, então a gente tem aqui uma outra 20, 25, 60 e 20. E aí, no próprio exercício, é pedido, certo? Qual é o valor da corrente que passa pelo resistor de 80 ohms aqui, beleza? O que quer dizer isso? Então a gente vai ter que entender aqui primeiro como é que esse circuito funciona. Bom, com as condições da aula anterior, a gente consegue entender como é que o circuito funciona. Então vamos lá. Tem uma corrente, né, que ela vai sair. Como esse circuito ele é paralelo, então a gente tem que analisar essas condições. Num circuito em paralelo, como foi discutido na aula anterior, a corrente ela tende a se dividir. Então, se eu teria aqui uma corrente, sei lá, I, ela vai dividir, então vai ficar aqui I sobre 2 e aqui I sobre 2, certo? Então, eu teria minha corrente aí sendo dividida em duas partes, certo? Só que ele fornece que a corrente que vem nesse caminho, ela vale 0,1 ampere, beleza? Então a gente precisa saber então quem que é a corrente que está aqui e aqui. Aqui a gente sabe que é o 0,1, né? Agora a gente precisa saber quem está aqui e a gente sabe que a soma das duas, então essa metade que vem para cá mais essa metade que vem para cá, elas vão dar o valor da corrente, beleza? Certo, pessoal? Então, vamos lá. Para a gente entender, então, como é que isso aí funciona. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Vocês estão vendo que aqui eu tenho dois resistores em paralelo, certo? Esses dois resistores em paralelo que eu tenho aqui, eu vou fazer a minha relação de resistência total e vou encontrar um valor que é o resistor, certo? A resistência total nesse ponto. Então, quem que seria? Então, eu tenho aqui 20 e 60. Como a ligação é em paralelo, então eu vou ter que 1 sobre a resistência total é igual a 1 sobre a primeira resistência, que no caso aqui é 20, mais 1 sobre a segunda resistência, que no caso aqui é 60. Pessoal, a gente vai utilizar o método mínimo múltiplo comum, ou MMC, que a gente fala, para poder resolver. O que seria isso? Achar o mínimo entre 20 e 60, certo? O divisor menor aí, né? E resolver a condição utilizando o MMC. Então, o mínimo entre 20 e 60 seria o 60. 60 dividido por 20 dá 3. 3 vezes 1, 3. 60 dividido por 60 dá 1. 1 vezes 1, 1. 3 mais 1, 4. Então, eu tenho aqui 4 sobre 60. Beleza? Simplificando 4 sobre 60, então dá para dividir por 2, aqui vai ficar 30, aqui vai ficar 2, né? Dividido por 2 de novo, aqui vai dar 1, aqui vai dar 15. Então deu 1 sobre 15. Se eu multiplicar cruzado aqui, ó, RT vezes 1 e 15 vezes 1, eu tenho que a resistência total nesse pedacinho em roxo, ela vale 15 ohms. Beleza? Bom, se a resistência vale 15 ohms, eu vou ter então agora no meu circuito, vou só pegar uma caneta aqui, um caminho, que no caso eu estou pegando só essa linha central. Eu vou ter uma resistência de 25 e uma resistência que foi a que a gente encontrou de 15, certo? Como que eu sei então? Aqui não passa 0,1 ampere. Aqui também vai passar, porque é apenas esse caminho que a gente tem, certo?
Então, a gente sabe que dentro desse caminho central aqui, certo? Eu tenho essas duas resistências. Então, seguindo ainda, né? Então, vamos lá. Então, ele fala aí, qual é a corrente que passa, né, pelo resistor de 80. Bom, como eu falei para vocês lá, né? As duas resistências, se eu utilizar o método do circuito em série, porque agora as duas resistências lá estarão em série, né? Eu vou ter então a soma das resistências. Então eu vou ter 25 mais 15 vai dar 40. E aí eu posso jogar na equação para achar qual é a corrente, certo? Qual a corrente não, qual é a voltagem, né, que passa nesse determinado ponto. Então, 40 vezes a corrente, né? V igual a RI, né? RI é 40 vezes 0,1. Então, vai dar 4 volts. Então, como a gente sabe que num circuito misto, certo? Num circuito misto, a gente tem que a voltagem ela não se altera. Então, em qualquer ponto do meu circuito, a voltagem ela vai ser 4 volts, certo? Então, agora começa a ficar um pouco mais fácil para a gente entender. Por quê? Do outro lado, a gente tem, se eu voltar aqui no meu circuito, desse outro caminho aqui que eu tenho, eu sei que a minha resistência é 20 e que a voltagem em todo o meu circuito é 4 volts, beleza? E aí eu consigo, nesse ponto, saber que pela equação mesma que a gente usou aqui, pessoal, eu consigo saber, isolando a corrente, que no resistor de 20 ohms, eu vou ter uma corrente, pego aqui, ó, voltagem 4, resistência 20, então vai dar, simplificando aqui, ó, dividido por 2, dá 2 sobre 10, 2 sobre 10 é 0,2, beleza? Então, no caminho que a gente tem, é passado pelo resistor de 20, passa-se uma corrente de 0,2 ampere, certo? Logo, então aqui eu sei que é 0,1 e aqui é 0,2 ampere. Bom, se eu sei que a soma dessas duas correntes que estão passando aqui, certo? Elas têm que dar a corrente no meu circuito, então fica tranquilo de eu entender. Só retomando aí, a soma dessa corrente mais essa corrente tem que dar a corrente que saiu do meu circuito aqui, certo? Então eu tenho 0,1 da corrente que veio pelo caminho central, mais 0,2 da corrente que veio pelo caminho externo, que é o caminho pela resistência de 20 ohms lá. Somando as duas, eu sei que a minha corrente total no sistema, ela é 0,3 ampere, beleza? Pessoal, vocês veem aí que é um exercício trabalhoso, mas ele não é difícil. Só que você tem que entender os conceitos para você não perder, certo? O seu determinado foco aí na hora de fazer o exercício, certo? Até a próxima aula.